Eu gostaria, né, de desejar para vocês tudo de bom, porque comigo, graças a Deus, está tudo bem. Eu vou passar para vocês uma mensagem que eu achei aqui, que eu achei muito bonita. Eu vou tentar lê-la, né, sem gaguejar, para que você entenda. O nascimento de Jesus. Em Belém, por causa do censo, Maria deu à luz Jesus numa manjedoura, pois não havia lugar na estalagem. Anjos anunciaram a pastores: vos nasceu o Salvador. Eles encontraram o bebê envolto em panos. Simeão no templo profetizou: esta criança é a luz para os gentios. Magos do Oriente seguiram uma estrela, trazendo ouro, incenso e mirra. Herodes, temendo perder o trono, mandou matar os meninos de Belém. Mas José fugiu com a família para o Egito. Lucas 2, 1, 20. Mateus 2, 1 a 18. Até com o nascimento de Jesus Cristo, o povo incomodou, né? Você pode observar que teve que fugir, não pôde ficar no lugar mais adequado, teve que o bebê nascer numa manjedoura, porque desde a antiguidade, o cristão, para estar fazendo a obra de Deus, o filho de cristão vir ao mundo, já começam os desafios. Aí você fala, mas não compensa então ser cristão. Claro que compensa. Compensa porque o nosso reino não é nesse mundo. É claro que a gente luta para granjear fundos, né? Para ter uma vida mais regalada, uma vida mais próspera. A gente está sempre fazendo uma coisa para melhorar, mas aqui no mundo tem muitas aflições, porque Jesus é que fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se com certeza Jesus venceu o mundo e nós somos ligados a Ele, que é a verdadeira, com certeza nós também vamos vencer. Se vocês soubessem as palavras que eu ouço, era para mim estar agora chorando, desanimada, né? Querendo parar com tudo. Mas você sabe por que eu não paro? Porque eu me espelho em Jeremias. Jeremias era um profeta chamado de chorão. Ele pegou o jugo, colocou sobre os ombros para melhor representar a profecia que Deus estava mandando para o povo. Mesmo assim, o povo não acreditava, né? No caso de Moisés, quantas vezes Moisés foi lá, fez, através do poder de Deus, as maravilhas, os prodígios lá, e mesmo assim Faraó endureceu o seu coração, porque quantas pessoas, eu não tenho vergonha de falar, que eu tenho pregado, evangelizado, explicado, e a pessoa acaba ruim, acaba com um futuro triste. Aconteceu um caso há pouco tempo aí que eu vou falar a verdade para você, eu sou ser humano. Eu tenho que orar para sair da minha mente a cena, que foi uma cena muito triste. E no meu coração, no meu íntimo, eu queria que fosse diferente. Que a pessoa fosse servir a Deus, evangelizar, deixar tudo que não prestava. Há vários casos, né, de rapazes que se viciou, e eu falava do amor de Deus, falava, e eles não aceitaram, morreram. Eu não sei se na hora da dor eles puderam receber a salvação, porque como ladrão da cruz, né, virou para Jesus e disse,
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a minha crença, a minha fé é que essas pessoas que ouviram a palavra de Deus, ouviram conselhos vindo através do povo de Deus, eles na hora da morte, da ânsia da morte, eles lembrem do que foi ouvido. Se você está ouvindo um fundo, gente, é meu esposo que está assistindo o jogo. Porque a gente gosta de assistir jogo. Até eu, de vez em quando, assisto um joguinho, né? E ele... Não vou falar o nome do time, porque às vezes alguém fica ofendido, mas cada um tem o seu time, né? E a verdade mesmo é que a gente tem que torcer mesmo é para Jesus Cristo. Mas a gente, ser humano, sempre tem um timinho que a gente dá uma torcidinha para ele, né? Mas voltando lá ao assunto, se a gente não tiver conectado com Deus, se não tiver ligado na videira verdadeira, as coisas complicam cada dia mais. E nós sabemos que para aquele que tem Jesus, as coisas podem dificultar. Que ele vai cair de joelhos em lágrimas, em lágrimas, em lágrimas, mas não vai renunciar a Deus. E eu já falei com vocês, eu vou tornar a falar, a palavra que eu ouvi hoje, eu fiquei assim, eu vou ser sincero com você, eu fiquei assim, até meias 11, eu jamais esperava de quem falou comigo essa tal palavra, eu jamais também vou falar com você que palavra que foi, mas com certeza, as palavras que vêm para nós estamos brindados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque Deus nos olha através do seu sangue. E essas palavras que são faladas para nós, servos de Deus, bate no sangue de Jesus que nos protege, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, tudo que os outros levantar contra calúnia contra a gente, se a gente não deve, se a gente não tem intenção de fazer, a gente fica meio abatido na hora, vamos ser sinceros, né? A gente fica meio assustado. Mas só que a gente entende que é a cilada do inimigo, é a artimanha do inimigo, é flecha do inimigo, porque ele está projetando coisas maiores para derrubar o seu servo e sua serva. Então, você que está aí sendo espreitado, perseguido, eu sei que você é um grande homem de Deus e você tem hora que você põe a mão na cabeça, você está desorientado. E não adianta esconder para mim, também não precisa falar comigo quem é você, mas você está desorientado, você está em tempo de entrar no colapso nervoso, porque você mexe com muita gente, com um povo meio rebelde, e no meio da igreja tem o joio no meio do trigo, e você, pastora, vocês estão com nervo à flor da pele, mas saiba você que aquele que foi chamado e escolhido, pode acontecer o que for, mas Deus dá uma saída para ele, Deus dá uma porta de escape. Se tiver que fechar uma porta, vai ser fechada, se tiver que abrir outra porta, vai ser aberta. Eu não ia fazer esse vídeo hoje, eu ia deixar fazer esse vídeo amanhã, mas eu pensei, hoje que eu quero falar do nascimento de Jesus. A partir do instante que Jesus nasceu, nós tivemos a esperança de um Salvador, que se nós aceitarmos a Ele verdadeiramente, nós moraremos na mansão celestial. E João 14 fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar lugar, porque onde eu estiver, estejais vós também. E o caminho vós já sabeis. Todos sabem o caminho, que o caminho é Jesus. Você pode estar brincando com a palavra de Deus. Abra a boca de qualquer maneira, solta coisas, palavras torpes que a Bíblia condena, mas saiba você que no último dia, nós, eu vou falar você não, nós vamos prestar conta de tudo que temos praticado. E eu espero em Deus que você e eu
nós ouçamos de Deus, de Jesus Cristo: vinde benditos de meu Pai, preparados está para vós a fundação, desde a fundação do mundo, preparado lugar para nós morar, porque o triste será se você ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos. O pastor Cláudio Duarte faz uma coisa tão interessante que eu vou tentar imitar. Ele fala assim, ó: falando que aquele que se viu ao chifrudo, que é o inimigo das nossas almas, o lugar dele é mais para baixo. Então vamos orar e vigiar, respeitar o nascimento de Jesus, que foi lá numa virgem formosa, que não tinha havido relação sexual com homem algum, era uma virgem pura, humilde, porque Deus escolhe pessoas para ser usada, pessoas que Ele sabe que Ele pode confiar, pessoas que estão limpas de coração, pura de mente. Eu sempre falo: mente vazia é a oficina do Satanás. Então, deixe sua mente limpa, deixe sua mente purificada, tenha a mente de Cristo. Você vira para mim e pergunta: mas a senhora não pensa nada de mal? Com certeza. Eu sempre falo: o passarinho pode vir e voar em cima da nossa cabeça, ele não vai nos prejudicar, mas a partir do instante que o passarinho abaixa na nossa cabeça e começa a fazer ninho, temos que expulsá-lo e desmanchá-lo do seu ninho. Então, assim também é Deus livrando nós do laço do passarinheiro. Ele veio com sapatinho de algodão, disfarçado de uma pessoa bonita, atraente, para derrubarmos-nos e a gente direto morar lá com o bichão e seus anjos. Muita gente fala, a senhora fala muito em inferno, em céu, em pecado. Você não fala, eu tenho que falar, porque o que eu acredito e o que a palavra de Deus fala, que há dois caminhos, um largo e um estreito. O estreito é dificuldade, você tem que renunciar a tudo. Palavra torpe, a Bíblia condena. Se você ouvir uma piadinha e começar a rir, você está participando da mesa do ímpio. E o caminho estreito é aquele que você tem que renunciar a tudo para ser fiel a Deus. Assim como eu sempre falo, assim como Jó, né? Jó com tudo, não blasfemou a Deus. Então que caia em nós um espírito igual ao de Jó, que nós venhamos a glorificar o Senhor. Eu vou contar um negócio rapidinho, eu sei que vocês vão ficar às vezes até assim, achando chato e achando sem graça, mas eu preciso contar para vocês. Hoje eu fui na horta, catei umas verdurinhas, lavei, piquei, né, porque eu gosto da verdura das minhas tias, e alguém reclamou, né, da comida, e eu chorei. Pode rir de mim, mas eu chorei. Falei assim: não faz isso não. Quantas pessoas estão na calçada desejando um pedaço de pão para comer, e a gente tem verdura fresca, arroz fresco, feijão fresco para comer, e muitas das vezes a gente é ingrata e reclama. Lembra lá do nascimento de Jesus? Ele nasceu na manjedoura, passou por umas etapas difíceis para depois ser o rei verdadeiro e ser considerado como rei. Mesmo assim, antes dele concluir seu ministério, as pessoas olhavam para ele e diziam: este aí expulsa demônio pelo poder do próprio demônio. Eles odiavam Jesus, porque a maioria não gosta de servo e serva de Deus. Eles querem que a pessoa senta na roda dos seus escarnecedores, fala palavrão, faz coisas que não deve, para todos ir para o mesmo lugar. O diabo quer agranjar almas para ele, mas em nome de Jesus Cristo eu declaro que você vai servir a Deus, você vai renunciar ao pecado e servir ao Deus vivo. Agradeço a todos, abraço e beijão no seu coração.